Bom dia, boa tarde, boa noite, ou boa não sei o que mais, pessoas. Estamos iniciando mais um papo com o Zene. E dessa vez, nós estamos com uma grande amiga, Emeli Marques. Olha, eu não sei desde quando que eu conheço a Emeli, não. Acho que ele, sei lá, 80. Não posso falar isso não, que ela tem 20 anos, 22 anos. Como é que eu posso ter conhecido a ela Pois em é, 80 em e pouco? 80, Né, Emeli? exato. Não bate, né? Não bate, não Então, fecha, não. peraí. Então, conheci a Emeli ontem. Pronto, ontem. Bom, pessoas, vamos lembrar algumas coisas no nosso papo. Primeiro, é sempre pedir que se inscrevam no nosso canal, né? E dê aquele like esperto, ou dislike, sei lá. Enviem comentários, critiquem de preferência. Tenho recebido bons comentários, eu agradeço os elogios. Está ótimo, está muito legal mesmo. Mas eu não sei porquê, mas eu adoro crítica. Adoro crítica, eu não sei porquê, mas eu gosto de uma crítica, né? E lembrando para vocês que toda vida não tem uma história, toda vida é a história. E lembrando também o nosso grande teólogo Franz Josef Inkelamert, morto este ano, homicídio é suicídio. Bom, não sei o quê, Emeli, tudo bem com você? Tudo bem, é um prazer a gente se falar novamente, né? E espero que esse seja um bate-papo, assim, bem real mesmo, sem formalidades. Sem nenhuma formalidade. Aliás, Emília, quando a gente se encontrava, uma das coisas que eu mais lamentei foi a sua migração do chopp para o vinho. Não sabe como eu lamentei isso, sabe? Nós tomamos muito chopp no amarelinho, não sei o quê. E vendo a Flávia, né, e me lembrando do Mário, nós éramos os donos da Praça São Salvador, não éramos, não? Éramos. Hoje a Praça São Salvador está assim, cheia Você de programas e Você etc. morava ali na Arthur Bernardes, não era? Era na Arthur Bernardes, morava ali próximo, né? Pertinho, não é? Mas a gente tomava conta daquela praça, né? Tomava. Tomamos bons chopes por ali. Pois é, depois você migrou para o vinho. Eu adoro vinho, né? Mas eu continuo o chopp. Pois é, eu também tomo, quando eu acho que aí, onde você está, em Belém, né, é um lugar propício para se tomar chopp bem gelado, né? E você sabe que vinho aqui, só com boa vontade, porque com esse calor, o calor sobe mais. Tá? Só na Santa Ceia para quem frequenta, né? Só na Santa Ceia. Você ainda frequenta? Não, muito de vez em quando. Tá. Mas a gente pode falar disso, né? Até pode. Então, Estou vendo que você está querendo falar disso. Também. Emeli, como é que você se apresentaria para as pessoas? Para mim não precisa não que eu... Mas como é que você se apresentaria mesmo? Eu estava ouvindo a Flávia se apresentar, achei tão bonito, e pensei comigo, não tenho essa beleza de apresentação, não. Eu sou uma moça, uma mulher muito simples, né, que saiu lá do Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vim para o Rio de Janeiro, e cresci dentro de uma família muito humilde, e sempre pensando que queria conhecer outras coisas, mas não tinha essa expertise. Eu sou curiosa, eu sou isso, sou aquilo, Não, eu não pensava nada disso, era uma criança muito comum, né? E sou uma pessoa, me considero muito comum, bem, bem igual a todas as mulheres e todas as pessoas. Não vejo assim em mim nenhuma coisa especial em termos de apresentação. Tá bom. Campo Grande, Emily, quando
você nasceu ontem, né? Aham. Como é que era Campo Grande? Ah, era uma cidade bem pequena ainda, né? Eu vendo hoje os vídeos de Moçambique, que eu tô assim, vendo muitos YouTubers, que eles não são esses YouTubers profissionais, não, né? São jovenzinhos de Moçambique que vêm abrindo canal para sobreviver, conseguir uns trocados, e eu vendo os vídeos deles e de como que ah, eles vivem nos bairros, né, do que eles consideram de um grande centro. é, Eles vivem como eu vivia na década de 50, né? Aí eu já vou destruir, né, todos os meus 20 anos. Ah, É, na década de 50, porque o interior, né, do Mato Grosso era assim, casas muito simples, sem encanamento, como é que é? É, infraestrutura de esgoto, né? Não tinha nada disso, era reguinho mesmo que a gente tinha que limpar. Na minha casa até tinha algum conforto, porque meu avô era ferreiro e ele inventava uma porção de coisas. Eu era pequena, com 8 anos, ele trouxe um baita de um tanque de avião, porque o aeroporto era mais ou menos perto de casa, e ele trouxe aquele tanque abandonado e transformou aquilo numa caixa d'água enorme, e colocou encanamento, e fez chuveiro. A gente tinha essas coisas no final dos anos 50, né, coisa que ninguém tinha, por causa dessas habilidades do meu avô, e dos meus tios também, que eram todos muito simples. Era meu pai, né, meu avô era ferreiro e meu pai era se diz hoje aqui no Rio de Janeiro, bombeiro hidráulico, hum, encanador, né, na verdade, era isso que a gente dizia, encanador. Mas ele fez todo o encanamento dos grandes prédios de Campo Grande, que Campo Grande tem, foi ele que fez. E ele fazia, eu me lembro dele abrir os papel de pão, tudo sujo de manteiga, e pegar uma régua e desenhar toda a parte hidráulica, sei lá, do edifício que ele ia colocar lá o encanamento. Então, ele não tinha estudo. A minha avó dizia que ele teve meningite quando bebê, era para ter morrido, ela ficou 3 noites esperando ele morrer, ele não morreu quando bebê por causa da meningite, e era tido como uma pessoa não muito bem dotada, intelectualmente, e fazia isso, né? Estudou até a 2ª série, e foi ele que desenhava e media, e estão lá os prédios, nenhum ainda explodiu. Então, a minha família era muito humilde, né, muito humilde, mas não, aí eu vejo Moçambique e fico vendo que era uma vida, assim, mais ou menos como era a nossa. A nossa era um pouquinho melhor, né, como que a África está carente, né, de desenvolvimento. é. É, Agora, Emily, deixa eu te fazer uma consideração. Seu pai estudou até a 2ª série. Você acha que hoje em dia, em Campo Grande, alguém aceitaria para fazer o que o seu pai fez só com a 2ª série? eu não sei, mas tem ainda essa coisa da expertise, focada, né, de pessoas que têm habilidades e são valorizadas por causa dessa habilidade. Mas eu não sei se hoje, porque eu estou tão distante de Campo Grande há muito tempo, né? Então eu realmente não sei se alguém de Campo Grande vira esse bate-papo e quiser comentar, né, sobre isso, No seria bom. Rio, no Rio é difícil, né? Fazer prédio. Consertar a tua casa, tudo bem, mas
fazer prédios e não sei o É, quê. é. E Ele acompanhava o engenheiro, né, é claro, né, uhum, que tinha um engenheiro, mas quem claro. fazia tudo era ele, né, quem É. fazia tudo era ele. Da mesma forma, um outro tio meu, que era pedreiro, também construiu muita coisa sozinho, né, só com tinha lá o engenheiro, mas, quem fazia mesmo, tudo, garantia o serviço eram eles. E a sua infância, como é que você diz para nós, como é que era a sua infância? Você gostava? Foi legal? Eu gostava, eu sempre achava que, eu podia ter mais coisas do que eu tinha em termos de diversão, de brincadeira, né, porque a nossa brincadeira era o quintal da casa, que era muito grande e, tinha muitas árvores, mangueira, goiabeira, laranjeira, e, então a gente cresceu, assim, subindo nas árvores, né, e caindo, quebrando o braço, essas coisas. E era uma família muito grande, com muitas crianças, e tudo se passava, assim, comunitariamente, né. Ficava doente, todo mundo ficava doente, dava remédio, tinha que dar remédio para aquele batalhão, dava disenteria, todo mundo com disenteria. Precisava tomar algum remédio que não tinha vacina, mas tinha alguns remédios, eu fico pensando hoje, não tem como resgatar isso, só talvez se for a como é que é? Ao posto de saúde, né, ver documentos, sei lá, para saber o que que a gente tomava. Eu sei que a gente ficava numa fila, eu tinha uma tia que era a mais, proativa da família, e ela ficava com os vidrinhos e dando para ia passando, cada um tomava um vidrinho, ela pegava outro vidrinho. Eu não sei, era a saúde pública da época, entendeu? Você sabe, isso aí é uma espécie de socialismo comunitário, né? Pois é. Você sabe, existe uma história que o pessoal contava da famosa Revolução dos Cravos em Portugal, que em Portugal você não podia mais gritar socorro, e sim socorremos. Era Hum. mais ou menos assim na sua casa? E porque ainda tinha os filhos da vizinhança, né, que não tinham condições e que tinha que, sempre entrava, né, junto. E Esses remédios eram o quê? Vermífugos? Você não sabe? podia ser vermífugos também, né, ou porque final da década de 50 ou meados da década de 50 não tinha vacina ainda, né. Aliás, já Uhum. tinha vacina, poliomielite. Eu fico pensando como é que a gente conseguiu escapar da poliomielite, né. Eu não me lembro de ter tomado vacina para poliomielite, nem em que momento, mas, escapei, né. Na minha família não temos pessoas com poliomielite, mas havia muitas crianças, né, que Nessa época, eu só me lembro de duas vacinas que eu tomei para a escola: antivariólica e a tifo. Não me lembro de nenhuma outra. Eu não tomei nenhuma outra. Eu é. morava no Rio, né? Morava no Rio. Você no Rio, pois é, e eu estava lá no interior do Mato Grosso, do mato bem grosso mesmo. Então, você estava falando da cidade, a cidade era muito pequena, e eu com 8 anos conseguia sair do meu bairro, e ir a uma farmácia que tinha no centro da cidade, mas quando já tinha um ônibus, tinha começou a rodar um ônibus, e, eu conseguia pegar o ônibus e ir até o centro, comprar o que precisava e trazer para casa. Com 8 anos. Com 8 anos, é. Quer dizer, não havia necessidade de proteção, ninguém queria roubar a Emily naquela época. Não, 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 é interessante isso. A minha tia só tinha a preocupação se eu sabia mesmo onde era, e eu garantia que eu sabia, e que eu ia voltar com com Você, encomenda. você estudou como? Você estudou em escola pública, escola particular? Escola pública, estudei escola pública até a quarta
quarta série, né? Depois, quando eu precisei fazer a quinta série, era aquele sufoco, que era um vestibular que existia para você estudar a quinta série, né? Era a admissão, que eles A chamavam? admissão, exatamente. A admissão e o povo pobre dificilmente passava, né? Não porque não tinha estudado bem. Eu acho que eu tive boas escolas, bons professores. Eu só avaliei que a gente não passava porque tinha o pessoal que entrava por conta do que se chamava na época dos pistolões, né? Os pistolões. Então, tinha a vaga dos pistolões que tirava a vaga da gente. Então, quando eu fui estudar a quinta série, aconteceu um outro fato na família, que foi a tuberculose em uma das minhas tias, que, aliás, é a única tia viva que eu tenho ainda, né, que está lá em Campo Grande. Ela está com 87 anos, 88. E foi a que pegou tuberculose? Pegou tuberculose, mas ela já pegou tuberculose numa época que já tinha medicação. Eu tive outros tios mais jovens que tiveram tuberculose e que precisaram ir para como é que é o nome? Campos do Jordão. Campos do Jordão era o lugar onde você tinha um centro de tratamento de tuberculose, e era um lugar muito bonito, um hospital muito bonito. Devia ser público, porque meus tios foram para lá, a gente não tinha dinheiro para pagar, e ficavam lá se recuperando com o ar, a montanha, né? O ar de montanha, e não sei que vitamina, porque não tinha remédio, mas recuperava com alimentação e repouso. Ar puro, alimentação e repouso. Esses meus dois tios, um primo e um tio, estiveram nesse hospital em Campos do Jordão e voltaram belos e formosos, e nunca mais se falou de doença de tuberculose. E aí, depois de muito tempo, já na década de início dos anos 70, não, 60, início dos anos 60, que eu estava com 10 anos, quando eu ia fazer a quinta série. E aí a minha tia ficou tudo bem, porque a minha tia trabalhava como professora no interior, então ela passava um tempo num lugar, implementava um trabalho, saía, ia para outro, né? Tanto que a cidade de Sidrolândia, que é uma cidade grande hoje, teve o ginásio fundado pela minha tia. Uma cidade ter ginásio nessa época era assim era só escola primária, né? Ginásio era coisa muito difícil. Você então, tem alguma ideia por que o pessoal pegava tanta tuberculose? Ela por conta dessas viagens, essas estadas no interior, né, convivendo com pessoas dormindo em lugares não muito apropriados, né, talvez, não tendo alimentação adequada, trabalhando muito, né, se esforçando muito como professora, e eu creio que a contaminação é essa contaminação que a gente tem, porque o Rio de Janeiro é a cidade com o mais alto índice de tuberculose, o Rio de Janeiro. Porque, por exemplo, o pessoal que eu conheci, eles não foram para Campos do Jordão, mas foram para Curicica, né? Que é lá em Jacarepaguá. Jacarepaguá, conheço. Conhece Curicica, né? Conheço Curicica. Então, conheci gente que ficou 2 anos internados em Curicica para se restaurar. E, não sei se você já leu um livro da Diná Silveira de Queiroz, Floradas na Serra, você conhece? Conheço. Né? É um romance que se passa, os personagens todos em Sanatório de Campos do Jordão, né? Tem muitas histórias de Campos do Jordão, né? Eu sempre tive vontade de conhecer Campos do Jordão, não conheço, mas ainda vou conhecer. Eu conheço Campos do Jordão, já fui lá umas 2 ou 3 vezes, mas não encontrei nenhum tuberculoso lá, não. Ou pelo menos eles não se revelaram. Não. Não, acho que já acabou isso, né? Porque
a tuberculose hoje já recebe um tratamento diferente, né? Sim, Você mas... já fica até em casa, dependendo da situação. Exato, tem kit do SUS para a E, pessoa, né? Os que permanecem com a tuberculose é porque não levam a sério o tratamento, né? uhum. Não leva a sério o tratamento, mas o tratamento é de 6 meses. Eu sei disso porque eu estou atualizada por causa de uma pessoa muito próxima que foi contaminada recentemente, né? Mas o Rio de Janeiro é a cidade com maior índice no Brasil de tuberculose, né? Por causa dessa das famílias morarem muito em lugares muito pequenos, né, Uhum. dormirem no mesmo ambiente e aí se contaminam, né? Transporte tudo lotado, essa coisa que a gente conhece do Rio. O pessoal comenta que essa região Minas e envolvendo o Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso, era uma região de muita incidência de hanseníase. Havia casos conhecidos na sua cidade? Sim, sim. Na minha família não tivemos casos de hanseníase, mas eu conheci porque eu visitava o Hospital do Pênfigo, né, que existe até hoje, é um hospital de ponta do trabalho dos adventistas, lá em Campo Grande. Era um hospital bem, bem fora da cidade, hoje ele está dentro da cidade, bairros se formaram ao redor, e era um índice muito grande de pessoas com hanseníase. Eu Uhum. conheço bem essa doença e as pessoas, tanto a hanseníase como a tuberculose, né, que a gente cresceu no meio disso. Eu cresci no meio disso. Por incrível que pareça, né, são doenças muito próximas, né? Na Temos poder verdade... de vacilar, essas coisas que eu quero dizer, entendeu? Uhum. Sim, também em relação ao preconceito, né, que Ah, se tinha em relação às pessoas tuberculosas e com hanseníase. é. Não, eu falei para você, o Hospital do Pênfigo, essa é a terceira doença com a qual eu convivi. Ah, Hanseníase era outro local, né? O pênfigo também é uma doença bastante com muito preconceito, né, rodeando essa doença. como é o nome Mas da doença? é doença de Chagas. Ah, doença de Chagas. Doença de Chagas, que eu Ah, estava também era falando. muito comum na região, né? Eu estava falando de pênfigo, Ah, misturei as bolas. misturou. A hanseníase é uma doença bastante, foi bastante trágico. Tive, sim, na minha família, hanseníase. Hum. Hanseníase, sim. Várias pessoas da minha família, várias pessoas ficaram deformadas, entendeu? Com a hanseníase, mãos, pés, nariz. E foram isoladas? Elas foram isoladas? Olha, houve assim um drama muito grande, né? Porque sempre que eu vejo essa história da revolta da vacina aqui no Rio de Janeiro, né? Que teve a revolta da vacina, foi da varíola? Foi Varíola. do quê? Da Varíola. varíola, né? É. Porque o sistema, né, de saúde, os médicos, eles não tratam as pessoas da forma como é preciso tratar no sentido da informação. Então, o que que acontece? Se não tem informação, aí você pega a doença. O mesmo aconteceu muito com AIDS, né, com Ah, sim. HIV. É. Você não tem informação. Aí o que você faz? Você se retrai, você não fala, você não conta, você não busca, não busca socorro. E era o que acontecia em relação à hanseníase. As pessoas não sabiam o que era, né? E o que provocava. O que elas faziam? Elas se escondiam. E o que a saúde pública fazia? Batia nas casas e fazia revista. Entendi. Simplesmente entrava nas casas. Então, na casa da minha avó,
tinha pessoas com hanseníase e eles levaram todos o que eles achavam que estavam contaminados, entendeu? Então, mesmo quem não estava, ficou contaminado, porque foi obrigatório, foi arrastado para o hospital. Sem Olha só. considerar que hoje em dia o pessoal havia muita infecção de pele, né, que o pessoal confundiu com hanseníase, né? Naquela época, lepra, né? Naquela época era Exato, era lepra. Agora, Isso. também tem o problema da lepra ter preconceito até bíblico, né? Um problema muito sério. Sim, não só a lepra, né? A surdez, a cegueira. Sim, claro. Coisas que nos tocam. Coisas que nos tocam. A Bíblia é pródiga disso. Para falar a verdade, Mas o caso dos leprosos, né, eles viviam isolados, em comunidades isoladas, completamente afastados da sociedade. Né? Pelo menos os surdos e os cegos continuavam vivendo mais fortemente discriminados, é claro. Né? Isso. Agora, então, me diga aqui uma coisa. Tá, você fez a quinta série... eu retomei os estudos com 15 anos, olha só. Por que você parou? Parei de estudar, porque não tinha condições. Primeiro que eu tinha que ajudar em casa a cuidar da minha tia, a fazer, porque mesmo que já tinha a medicação, ela tinha que ficar isolada dentro da casa, tudo tinha que ser separado dela, entendeu? Sim. Então, eu tinha que dar suporte à minha avó. E a questão financeira, né? Que não tinha dinheiro para comprar nada, nem uniforme. Nessa época a gente não tinha prefeitura dando uniforme, nem nada disso. E uniforme, livros, essas coisas, não tinha condições de eu estudar. Então, eu só retomei com 15 anos. Tive muitos irmãos, inclusive. Só que eu fui criada pela minha avó. Então, eu fui criada como se eu não tivesse irmãos. Porque cada irmão estava num lugar, entendeu? Estava com uma família. Uma família. Tá. Aí, só assim, adulta, né? Depois que eu vim aqui para Mato Grosso, eu tive convívio com uma das minhas irmãs, que é a segunda abaixo de mim, da mesma mãe, que somos 3 irmãs. E eu sou a mais velha, né? E tem mais 2. E eu convivi com a segunda. A terceira, que era mais jovem, convivi muito menos, porque morava em outra cidade. E mesmo essa segunda era uma convivência muito casual, não era assim uma convivência de família, entendeu? Cada um foi se virando, só agora na vida adulta é que a gente se reaproximou. Tá, mas voltando à tua escola, então, com 15 anos, você conseguiu voltar a estudar? Consegui voltar a estudar porque na igreja que eu frequentava, você sabe, eu tenho uma formação protestante, calvinista, e... Mas qual era? Você era presbiteriana, presbiteriana, não era? Então, na igreja que nós frequentávamos, havia um tesoureiro de uma escola particular. Essa formação evangélica, você não chegou a ser formada no meio católico? Não, nunca. Eu sempre que a ideia de igreja, então sempre no protestantismo, né? Porque antigamente nós éramos protestantes. Era. Mas, assim, desculpa eu estar te interrompendo, porque eu sou chato. Sim. E então um tesoureiro da igreja, que era tesoureiro numa escola particular, inclusive assim de alto nível lá, conseguiu uma bolsa para eu estudar nessa escola particular. E eu fiz o ginásio, né, 5ª até a 8ª série, nessa escola particular, por conta dessa bolsa. E
E depois fui fazer escola normal, que era o que... Campo Grande? Em Campo Grande, tudo em Campo Grande. Ah. Fui fazer escola normal e imediatamente, aí de novo o mesmo problema, aí eu já não estava na escola pública, né, mais dificuldade para voltar para a escola pública, e não conseguia vaga de jeito nenhum, e um dia eu, vendo as notícias, verifiquei que um ex-professor meu daquela escola, um professor de português, ele era secretário de ensino, né, porque eram delegacias de ensino lá, porque a capital era Cuiabá. Uhum. Então, eu fui atrás dele e falei para ele: olha só, professor, eu quero estudar e eu não estou conseguindo escola, quero fazer escola normal, e preciso de uma vaga. Foi assim ótimo, né? Porque na mesma hora ele escreveu uma carta, passou lá o selo do secretário e fui lá na Tá escola. vendo? Você falou tão mal dos pistolões, olha aí. Pois é. E lá fui eu para a escola pública. Na verdade, aí, né, eu havia feito a prova. E eu falei para ele: já fiz a prova, passei na prova, das provas, e nunca fui chamada, entendeu? Que eu fui reivindicar ele, foi isso, que eu não tinha sido chamada numa prova que eu havia passado. Uhum. Então, aí foi que ele lá fez as comunicações lá necessárias, e aí eu já não queria mais saber de nada, eu queria saber era que eu ia fazer a escola normal, né? Então, é assim, eu cresci numa família muito humilde mesmo, mas assim, eu acho, eu quando ouço as pessoas falando e ouvindo no YouTube as pessoas, não é preconceito meu não, até porque eu sou da área de linguística e o que eu vou falar, a linguística não condena de forma nenhuma, mas as pessoas falam sem concordância, né? Eu acho isso, assim, não cresceram no Brasil, não ouvem a língua portuguesa, porque são concordâncias básicas, né? E eu fico pensando que quando eu era criança, eu ouvia aquilo, meus tios não tinham estudo, né? A maioria chegou assim na terceira série, na quarta série primária, não tinham estudo, mas todos falavam muito bem, tanto que o que eu sei até hoje, eu aprendi ouvindo em casa, né, ouvindo em casa. É claro que tinha uma coisa ou outra, eu tinha um tio que falava assim, eu acho que eu não vou me lembrar, até o plural de qualquer, que para mim era uma coisa muito comum dizer quaisquer, que pouca gente sabe, né, tem Uhum. brincadeiras com isso, mas na internet, mas eu tinha um tio que falava, ele falava questão. Eu Questão. faço questão, Faço questão questão. disso, questão daquilo. Olha, e eu peguei isso, essa forma de falar questão, e eu achava Era bonito, né? tão bonito falar questão, até o dia que eu, estudando, verifiquei que aquilo estava errado. Quem é que disse que eu conseguia falar o certo? Olha, demorei para tirar a questão da minha vida. Então, é isso, eu cresci nesse ambiente, e um ambiente sem livros também, né? Quando você fala de livro isso, livro aquilo, nem tudo eu tive condições de, depois de adulta, é, tomar, né, verificar do que se tratava, li na fase da faculdade de letras, né, tinha que ler, mas eu cresci sem livros, o único livro que eu tinha era o quê? A Bíblia. E eu digo, a Bíblia me salvou da ignorância.
Certamente, Me né? salvou da ignorância, porque eu, quando fui estudar, comecei na sétima série, que a gente começou História Geral, Geografia Geral, ia estudar o Oriente Médio, né, que ia estudar o movimento dos povos. Eu ouvi aquilo da vez, mas isso daí eu já ouvi isso, já sei disso. É, é, Eu já sei disso. E tinha que fazer lá nos mapas, e eu olhava aqueles mapas, esse mapa tem na minha Bíblia, esse mapa aqui eu conheço, esse mapa eu conheço. Então, a Bíblia me salvou dessa ignorância, né? Porque eu aprendi muito, né? Muito conhecimento com a Bíblia. E isso me serviu muito na vida acadêmica. uhum. É Bom, isso. agora me diga, tá, você terminou normal e, e o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro vem como consequência, né, do meu filho surdo, que não tinha escola, Ele nasceu em Campo Grande. em Campo Grande, nasceu surdo, né? Ah, E a gente, aí tem toda uma história, né? É, Voltando um pouco essa questão de eu criança, né? ah, Porque para falar de filho tem que falar em casamento, né? não sei, tem? Eu cresci, hoje não, Não, né? não, Na minha época não, mas tá certo, precisava. tá certo. Na Como minha é que você época arrumou esse filho? precisava. Pois Vai ficar aquela é, curiosidade, precisa né? curiosidade, Aquela mania de BBB. Onde que ela arrumou esse filho? filho, é. Mas eu cresci, eu era uma menina que não pensava em me casar. Eu tinha colocado na minha cabeça, não me casarei jamais. Depois, lá na adolescência, eu já mudei e pensei assim, eu me casarei, mas se eu tiver uma profissão e ganhando muito bem, que eu não precise depender do meu marido. E mesmo que eu tenha que sustentá-lo, eu tenho dinheiro, entendeu? Opa! Por que eu pensava assim? Por Não, causa do sofrimento. eu só lamento não tê-la conhecido antes, porque você sabe, um dos meus sonhos era ser sustentado. E, e eu não consegui por absoluta incompetência. Eu Olha só, juro para você. Que mas pena que eu não a conheci, Emily. Que pena. então, o que aconteceu? Eu cresci com essa coisa, não vou me casar, não vou me casar. E me casei super cedo, né? Você me pergunta assim, se arrependeu? Me arrependi. Ah, não, tá. Me arrependi. Mas tem uma expressão aí que a gente fala, que a gente não vai poder falar aqui, que depois que faz não dá para voltar. Então, o casamento, na minha época, era assim. E também, mesmo que não fosse, eu sou muito resiliente, né? Eu insisto muito nas coisas. Eu insisto muito, e sou, assim, sofro por insistência, não precisava disso não, é uma falha minha, não é uma virtude. Mas você se casou depois que terminou a escola normal, né? Não, eu me casei quando eu estava começando a escola normal. Ah, é? Olha. Eu estava no primeiro ano, e Hum, aí o Biran, né, que foi meu marido, era um amigo. Eu era colega das irmãs dele. Então, o que que acontecia? Quando terminava, ele morava no caminho da escola, e aí, quando nós saímos da escola, eu passava na casa das minhas colegas, né, que eram as irmãs dele. uhum. E com isso, essa aproximação, e conversa, e conversa, e conversa, eu sou muito de conversa. Quer me levar num papo, conversa comigo. Uma, Opa! uma boa conversa. Aí, ele me conquistou pela conversa. E, e, e eu pensava assim, tantas meninas na minha idade que se casam, têm filhos, não sei o quê, né, esse negócio não deve ser muito difícil de fazer. Eu devo dar conta disso, né? E quando eu realmente me casei e que tive meus filhos, para mim era dar conta de algo que eu optei, entendeu? Então eu tinha Uhum. que ir até o fim. Desce onde desce, eu tinha que ir até o fim. E foi o que eu fiz. Então, logo de cara,
quando eu me casei, estava no primeiro ano, e aí nós fomos para o interior. E eu eu dava aula na quinta. Eu fiz um curso que era aquele curso de suficiência. Não sei se você chegou a conhecer esse curso, que você não Eu tem o cheguei, diploma, eu você não cheguei. tem, mas você faz um curso para você ter condições de dar aula num nível que você não teria, né, se não tivesse feito a faculdade ainda. Então, eu estava na escola normal, fiz um curso de suficiência para a área de língua portuguesa, que eu sempre gostei, e fui para o interior para dar aula. Eu dava aula nas quintas séries, à Mas, noite. e dava para dar aula no interior e continuar a escola normal? E aí fazia escola normal, eu dava os 2 primeiros tempos de aula e assistia os 2 últimos tempos na escola normal. Era um sufoco. Mas era no interior também? Tinha Era no escola normal? interior, tinha uma escola normal, Ah, uma escola normal. Engraçado, eu nem me lembro se ela era pública, mas eu acho que era, porque eu consegui a transferência. uhum. Mas logo depois, eu passei só um ano, engravidei, aí teve uma porção de problemas fiquei doente, e aí voltei. Voltei para Campo Grande e terminei a escola normal em Campo Grande. E E aí, já na década de 70, 1973, houve a reformulação da LDB, então foi um grande movimento na educação, e eu participei desse movimento lá, do Bola de Neve, lembra disso? Bola de Neve? Eu ouvi falar. Lembra, né? Não. Bola de Neve era a estratégia de discussão das Hum, propostas para a LDB, né? uhum. LDB de que ano mesmo? A gente só Ela foi grava de a última, né? 71. 70 A, a é, LDB é de é. 71. A Então, LDB. o Bola de Neve era para entender a LDB, era isso. Era para entender a LDB. Então, era Ah, uma bola de neve, era assim, grupos de discussão que começava pequeno e ia aumentando, né? É, de acordo com o que a gente ia conhecendo da LDB. E no fechamento dessa LDB, eu apresentei o resumo cantando uma paródia da música que fazia sucesso na época do Ney Matogrosso, que era... Agora eu não vou me lembrar, olha só. dos secos e molhados. Dos secos e molhados, dos secos e molhados. Até porque esse menino Ney Matogrosso foi meu vizinho, né? Não fui eu que fui vizinha dele, não. Ele Ah, foi meu vizinho lá em Campo Grande, ele onde era a de gente Campo Grande? morava. Ele era de Campo. Ele morava, o pai dele era militar e ficava mudando de cidade. Eles moravam em Ponta Porã, que é a fronteira, né, com o Paraguai, Aham. e a família veio de lá e morou numa casa geminada à nossa. Nós morávamos numa casa Ah, que era geminada, igual, né? E eles moraram um tempo lá nessa casa. E então, eu conheci toda a família do Ney Matogrosso, ele, apesar de que ele era jovenzinho na aeronáutica com o irmão dele, e eu ficava no muro esperando eles passarem quando voltavam do quartel. Eu tinha paquera, 10 é? anos. Ah, Hã? não, com 10 anos não, 10 anos, tá, tá. 10 anos, eu tinha Eu 10 já anos, já estava pensando que era paquera. Não, mas tinha uma coisa de paquera, sim, porque eles eram muito Ah, bonitos e a ah, gente ficava lá esperando eles passarem. E brincava com as irmãs dele, trocava de chinelo, porque a primeira coisa era elas com a chinela de havaiana, né? E eu usava os chinelos cortados de sapato que não dava mais, a gente cortava atrás para fazer de chinelo. E vem cá, elas achavam aquilo interessante, a gente trocava de chinelo. como é que você acha que a gente deve fazer para o Ney Matogrosso assistir esse nosso papo? Você tem alguma Ah, recomendação? não tenho. Você sabe que quando a última vez que eu vi o Ney Matogrosso, eles tinham mudado para um outro bairro, e como eu era amiga das meninas, Simara e Cibele, Ah, é? é,
eu fui até a casa dele e aí ela me levou, eu falei para ela, eu queria ver o Ney Matogrosso, o Ney Ele já Matogrosso, era queria Ney ver o Ney. Matogrosso? Não, O não, ele Ney, era né? Ney. Eu queria Tá. ver o Ney, queria ver seu irmão, né? Eu já estava assim, já adolescente, e aí ela me levou até o quarto, eu me lembro bem de ver o Ney sentado na frente de uma penteadeira, com aquela penteadeira de tipo camarim, Hum. e, e aí a Simara falou para ele, olha, Ney, olha quem está aqui. Aí ele virou para mim, ele estava com metade do rosto pintado, né? Aquela pintura que no futuro foi ser a pintura que ele usou nos Secos e Molhados. Foi a Uhum. última imagem que eu tenho do Ney. Mas quando ele, já há muito tempo lá aqui no Teatro Gomes, como é o nome do teatro? Ali Carlos Gomes. no, Carlos Gomes. na Carlos Gomes, no Isso. Teatro Carlos Gomes, ele veio fazer aquele show que tinha o título de Pedras, não sei o quê. Eu fui com uma amiga minha, lá de Mato Grosso, inclusive, que estava aqui. E depois tentei Eu acho que cumprimentar. era Pérolas, não era Pérolas? Pérolas. Foi um show lindíssimo. Eu me lembro desse show. Em que Acho que eu também assisti. ele já cantava assim um repertório bastante diferente e usava a voz de forma diferente já nesse show. E eu tentei falar com ele e foi bastante frustrante, né? Porque ele não se Não lembra, lembro. né? Vou lembrar. Nenhum, né? E numa época que a gente não tinha nem máquina fotográfica, eu não fiz nenhuma foto, nem nada, e, enfim, fui, cumprimentei-o lá, como todo mundo, né, e saímos e fiquei bastante frustrada com o Acontece. cumprimento, mas entendi perfeitamente, né? É. Mas Mas vamos lá. Aí, olha só, vamos pegar aqui. Você disse, então, que você casou, engravidou antes. Foi o Absalom que nasceu primeiro? Isso, foi o Absalom. Então, eu já tive problemas durante a gravidez de ter pegado uma gripe muito forte, fiquei com medo de ficar tuberculosa, e porque enfim, 6 meses no interior, trabalhando e estudando, e o que Hum. acontecia? O governo não me pagava, entendeu? Ah, Porque o governo era no Mato Grosso, em Cuiabá. sei. Tudo que de professor em Cuiabá, naquela época, era um sofrimento enorme, entendeu? Era um sofrimento enorme. Então, para E Campo Grande, a divisão foi excelente, foi né? excelente. Nossa, para nós, professores, inclusive, foi Você ainda assim. estava lá quando dividiu? Estava, porque quando eu vim para cá, eu fiquei 5 anos de licença sem remuneração. Porque eram 5 anos que podia, do Estatuto do Magistério. E eu Hum. usei esses 5 anos porque eu não sabia o que ia acontecer aqui no Rio. E realmente aconteceu que aconteceu a separação, entendeu? E aí Mas você veio para o Rio por causa do Absalom. eu vim para o Rio por causa do Absalom. Então, porque Ele nasceu surdo? Ele ele nasceu... nasceu em 71 e eu, muito jovem, o meu marido tinha 26, eu tinha 20, né, quando ele nasceu, e aquela história de menino, criança não pode nascer com nenhuma questão de ordem, né? Ele tem que nascer perfeito, entre aspas, perfeitinho, assim, Claro. assado, cozinhado, um negócio, tudo Isso. É. é que nem uma estalta, Não, uma é. estalta grega. Afinal de contas, esse filho que está nascendo é quem vai nos amparar na velhice, não é? Mais ou menos assim. Então eu descobri que ele era surdo muito cedo, com menos de um mês. Ele nasceu 28 de novembro. No dia 30 de dezembro, nos fogos do fim de ano, eu estava no centro da cidade de Campo Grande, na casa da avó dele, e assim, muitos fogos, teve tiro, inclusive, que atravessou o telhado nos fundos da casa, Nossa. para você ver o tanto de barulho. Eu fiquei do lado dele, ele simplesmente não se mexeu. Eu tinha estudado um pouco, né? Escola normal, afinal de contas, você estuda um pouco o desenvolvimento da criança, né?
Uhum. E eu me lembrava muito de uma professora que falava assim, o teste de apicar. Tem que verificar no bebê e fazer o teste de apicar. E o que é esse teste estranho? Teste de apicar são, acho que são 10, 8 ou 10 pontos que você verifica no bebê, você faz teste com ele para ver se ele está normal, entendeu? E um que tem relação com a audição é o chamado reflexo de Moro, que De é os outros Moro? de Moro, pois é, olha O só. próprio? Então, esse médico que estudou isso e verificou que a criança, quando ouve, ela está dormindo e ouve um ruído qualquer, ela faz um reflexo que mostra que ela está ouvindo, mas ela pode estar dormindo e continuar dormindo, porque a gente, quando está dormindo, a audição é o único sentido que não fecha, né? A gente está o tempo todo ouvindo. Acho que o olfato também não, mas pelo O menos dos olfato gatos. também não, né? Dos gatos. E o olfato também não, porque eu sinto cheiro de barata, olha só. Ah, é? E Olha. quando eu sinto cheiro de barata, pode levantar que vai ter uma barata por perto. Tamanha a minha neura de barata. E eu fiquei esperando o meu filho fazer o reflexo de Moro, que é o quê? É abrir e fechar os bracinhos e as pernas. Abre e fecha as pernas. Esse é o reflexo de Moro que constata que ele está ouvindo. Então, ele não fez aquilo, eu falei, esse menino não ouve, né? Pelo que eu estudei, não ouve. Aí comecei a conversar com o meu marido sobre isso. Ah, não, isso é besteira. Ah, que nada disso. Ouve sim, não sei o quê. Olha, uma coisa, uma novela. Aí sogra não diz que não, aí tia diz que não também, e aí o menino continua crescendo, o pai fica feliz que o menino vai lá nos botões do rádio e fica mexendo nos botões do rádio. Ah, tá vendo como ele está ouvindo? Porque ele está mexendo nos botões do rádio, entendeu? Tudo uma idiotice só. E porque não quer aceitar o que está óbvio, né? E o pediatra também. Pediatra fazia, você é muito jovem, minha filha, não fica ouvindo as histórias das titias, não. Ainda colocava a culpa nas titias, que as titias é que estavam me influenciando. E não era, muito pelo contrário, eu que estava tentando fazer com que as titias entendessem o que eu estava falando. Mas, enfim, só com 3 anos é que eu consegui um médico que saiu daqui do Rio, foi para lá trabalhar e fazia teste de audição com criança. Porque fazer teste de audição com adulto é uma coisa, e com criança é outra completamente diferente. Então, para quem está ouvindo e que tem seu filho pequeno e que está na dúvida se ele ouve ou não ouve, é um teste diferente. Não adianta um otorrinolaringologista comum, talvez hoje ele até encaminhe, né? Mas naquela época o otorrino dizia assim, não dá para saber, não dá para saber, não dá para saber. Né? Até que chegou esse especialista e fez a prova, o Novis Fora, e constatou que era surdo. Aí é surdo, e daí? Eu mesma perguntei, e aí, doutor, o que nós vamos fazer? Aí ele virou para nós e falou assim, não sei. Bom. Não sei. Ele era médico só, não é? Exatamente. Ele só era não médico, sei, pelo né? menos não disse que tinha remédio, né? Uhum. Não sei. Eu falei, mas escola, como é que vai ser escola? Ele, não sei, talvez a PAI, né? Procura PAI. Né? E eu fui procurar a PAI. Né? E foi assim muito rápido entender que não era o lugar, né? Que promoveria o desenvolvimento dele. Então, a gente colocou na cabeça que ia sair de lá. Ah, não, eu fui em várias escolas apresentá-lo, e todas as escolas diziam que não tinha condições de aceitar, não tinha condições de aceitar, nem fora da matrícula, nada. Aí resolvemos sair, né, de lá e escolhemos o Rio de Janeiro, porque combinava essa questão de clima, né? A gente não gosta de frio, e aí viemos para o Rio. Aí chegando aqui,
O Innis teve influência nisso? Quer dizer, que o Innis é conhecido, né? É uma escola conhecida. Teve, e é interessante essa sua pergunta, porque quando... Antes desse teste, ou não, depois desse teste que houve lá, a gente também continua não acreditando, né? Você vai ver que esse médico pode estar errado, né? Todo mundo tem, então, leva o menino para o Rio de Janeiro para fazer um teste no Rio de Janeiro. Aí viemos, mas por conta não do Innis, mas nessa ocasião o pai fez uma inscrição dele no Innis. E nós ficamos, conforme as informações, eles iriam mandar uma carta a hora que tivesse a vaga para ele vir, para estudar. E a gente nunca recebeu essa carta, a gente já tinha mudado para cá e nunca recebemos essa carta. Só que eu também não fazia muita questão de que eles fossem para o Instituto, porque o Instituto fazia esse negócio assim com as mãos, entendeu? Os alunos faziam esse negócio com as mãos. Fazer esse negócio com as mãos era algo que tudo que eu tinha ouvido já aqui no Rio depunha contra. Né? Você não podia mexer com as mãos. Surdo não pode mexer com as mãos. Esse mexer com as mãos é Libras, era, né? fazer língua de sinais, que na época era se dizia mímica. Sei. Mímica. Você sabe, eu sei que você sabe, claro, que o Innis resistiu muito a Libras, né? Então, nessa época, já aceitava Libras. Você diz resistiu no passado. Eu digo resiste. Resiste, porque aceita professores até hoje que não fazem língua de sinais dentro da escola o tempo todo. Porque você tem que ter uma escola, para você ter uma escola bilíngue e uma língua que é a principal de instrução e tudo mais, e que o aluno vai aprender uma outra como segunda língua, todos precisam falar a língua. Os professores do Instituto ainda não aceitam isso, que eles têm que falar o tempo todo. Ok, enquanto nós estamos entre nós falando, ok, mas chegou uma pessoa surda, tem que falar em língua de sinais. Como que não faz isso, entendeu? Então, até hoje, o Instituto não faz, essa é uma denúncia minha, essa é uma revolta minha, e eu marco aqui nesse podcast essa revolta que eu tenho com o Instituto de até hoje permitir que os professores não façam língua de sinais à medida que os surdos estejam perto deles. Como é que as crianças vão aprender língua de sinais? Como é que elas vão saber o que as pessoas estão falando? Né? Eu estive no dia 30 numa passeata, foi uma passeata que eu iniciei com meus alunos aqui na Avenida de Copacabana. Não sei se você se lembra, se você participou de alguma dessas, que a gente fazia, às vezes, as coisas tudo misturado. Mas é uma passeata que os surdos estão na 20ª, que hoje eles organizam, eles que fazem, eles é que chamam, eles que fazem as atividades, escolhem o lugar onde eles vão fazer e etc. Então, eu estive nessa passeata agora no sábado, e 2 pessoas, ouvintes, ficaram conversando comigo, que sabiam... Uma sabia bem língua de sinais, a outra sabia mais ou menos, e conversando comigo. E eu o tempo todo sinalizando. Até que teve uma hora que... Uma correção. Como isso aqui vai ao ar algum tempo depois da gravação, esse sábado é 30 de setembro, 30 de setembro, 30 de setembro, que é o dia... O Dia Mundial, né, do movimento surdo, é o dia do intérprete, inclusive. Enfim, então, o tempo todo a gente conversando em língua de sinais, até que teve um momento que eu soltei uma palavra com uma outra pessoa que chegou próxima, e eles falaram assim, mas a senhora fala. Falei, claro, falo, eu sou ouvinte, sim, eu falo com a voz também, mas aqui todos têm que falar com as mãos, todos têm que falar com língua de sinais, que nós estamos no movimento com os surdos, eles passam por aqui e eles ficam sabendo sobre o que nós estamos conversando, porque tem que parar com essa história dos ouvintes ficarem conversando, os surdos passarem e não saber o que os ouvintes estão falando, isso é um absurdo. Eu chego a dizer que isso é um crime, porque nós que ouvimos sabemos tudo que as pessoas que estão à nossa volta falam.
Não interessa. Se não interessa para nós, não interessa, mas a gente ouve horas. Então, por que os surdos não podem ver o que nós estamos falando? Então, é um absurdo você estar numa escola com surdos e os professores não falarem todos, falarem entre eles em língua de sinais, ficarem falando de voz e a pessoa surda está ali do lado, entendeu? Um absurdo. Bom, passado... No caso seu, você falar absurdo, eu falo abcego. Exatamente. Isso é um abcego. Mas vamos pegar aqui a tua E a gente chegada. ainda tem que usar absurdo, tá bom. Exatamente. Não, e o pior você não sabe. Toda escola de samba, o surdo apanha, que é uma beleza, né? Você sabe que... Né? Apanha o bastante. O surdo apanha muito, coitado. Mas então, o Inês teve uma influência negativa, né, inicialmente por conta da língua de sinais, porque eu não queria, porque eu fui orientada pelos especialistas, pelos universitários. A oralização. A oralização e não a sinalização, porque podia ser oralização, ok, entendeu? Mas Sim. negar aquela forma de comunicação tão natural e fácil para os surdos, porque os surdos, assim como os cegos também, não podem aprender as coisas com facilidade, não, eles têm que sofrer, não é não? Não é essa a máxima? Acho que sim. Eu acho que essa é uma máxima também para os cegos. Você tem que sofrer para você aprender as coisas, porque você tem que se superar. Você tem que se superar. Você é um diferente. Você tem que Como se superar. É que é? Você pode matar um leão por dia. Por dia, matar um leão por dia. Então, então o surdo, no caso, é a minha experiência, tinha que ralar para aprender a falar, porque, afinal de contas, ele era gente, e sendo gente, tinha que falar com a voz. Não é falar com esse negócio das mãos, não, que não é negócio de gente. Né? Aí veio o Saussure, que descreveu as línguas e mostrou como é que era. Aí veio o Noam Chomsky, que disse a língua não está na voz, não está nas mãos, a língua está na mente. O ser humano nasce com a língua ali, os neurônios prontinhos, por isso que tem N línguas. Então, tá bom, então o surdo também nasce com isso. Aí o que pegaram? Pegaram de novo, né, nesse momento do sujeito, da razão de Descartes, né, reconstruindo o homem, o sujeito, né, na visão grega, é o sujeito perfeito. Então, o surdo tem isso, então tem que falar com a voz. Aí, então, que reforçou, né, que você começa coloca em prática o Congresso de Milão, de 1880, que aqui no Brasil começou a ser obrigatório falar com a voz a partir da década de 50. Uma bonitinha chamada Ana Rimoli. Uma bonitinha, né? Uma bonitinha. Então, e não é surda. Não, porque é uma época... tá. Não, os ouvidos, claro. E os videntes é que sabem o que é bom para os surdos e os cegos. Exatamente. E a gente está esculachando muito aqui, olha só. Vamos maneirar. Não, tudo bem. Mas vamos retomar a sua vida, que a sua vida está me interessando muito. Tá, aí vocês ficaram 5 anos com o Absalom sem estudar e você trabalhou em quê? Sim, quando nós mudamos para cá, ele estava com 6 anos e meio. Com 6 anos e meio. Ainda eu gastei mais 5 anos nesse negócio de oralização, para dar em nada, né? Foi só depois que eu conheci o professor Geraldo, que, por coincidência, desenvolveu um método para ensinar a falar com a voz, né? Porque era o mote da época. Mas só que o professor Geraldo, ele tinha plena certeza que a mímica, né, como era chamada, e ele falava muito nisso, que era o grande boom,
era o grande denominador comum entre os surdos e por onde eles aprendiam. Tanto que ele falava assim com a gente, que eu fui estudar com ele junto com algumas outras professoras. Ele falava assim para a gente: professoras, se você vai ensinar a palavra ciúme para o seu aluno surdo, se ele sabe a mímica de ciúme, ele sabe o que é ciúme, a senhora não precisa ensinar nada. A senhora só vai ensinar como é que é a palavra em português. Então, Será que esse Geraldo é o mesmo que eu conheci? Ele então fazia o sinal de ciúme, e assim ele exemplificava para a gente e mostrava o quanto ele entendia que aquela mímica era a salvação dos surdos. Mas ele, como todos os professores, tinham que ensinar os surdos a falar com a voz. A falar com a voz. A falar com a voz. E aí ele era professor do INES? Ele foi professor do INES por muito tempo, ele era comunista, e é claro que no golpe militar de 64 ele foi preso, tiraram a carga horária dele, ele foi aposentado com 20 horas aula. Nossa. Depois de um grande trabalho dentro daquela instituição. Sei. Bom, quer dizer que professor de surdo também podia ser comunista, isso é grave. Isso é grave. Muito grave, nem de professor de surdos ainda é comunista, né? Coitado, né? Tá, então, nesse caso, mas durante esses 5 anos você trabalhou em alguma coisa? Não, eu fiquei só tentando conciliar a escola, né? Porque tinha a Keren com 2 anos e meio, eu não tinha condições de trabalhar, né? Só o pai é que trabalhava. E assim a gente passou bastante dificuldade, né? Porque final dos anos 70, né? A gente chegou com as bancas de jornais sendo incendiadas, né? Cada dia amanhecia uma incendiada, né? Você lembra disso, né? Lembro, claro. Por causa do Pasquim, por causa... incendiavam as bancas de jornal. E a economia, né, do Brasil estava um caos, né? Para variar. Não estava bem, não estava bem. Já tinha passado o milagre, né? O grande milagre. E as coisas estavam muito ruins mesmo, a gente pensou em voltar, mas o pai ficou desempregado, porque ele trabalhava na TV educativa, ficou desempregado, depois conseguiu trabalhar na Manchete, depois conseguiu voltar para a TV educativa, e eu só comecei a trabalhar depois da separação, porque quando eu ainda estava casada foi que eu fiz o concurso, daí eu estudava, entendeu? Aí que eu comecei a estudar, porque eu não podia trabalhar, mas eu podia estudar. Então, eu fazia tudo quanto era curso que aparecia na área, eu fiz o curso que só houve uma turma, que inclusive isso tem registro na história da educação especial, um curso de nível superior, na área de audiocomunicação, né, dentro das novas políticas de educação de surdos. Mas você, então, não fez faculdade, até então você não tinha feito... Não, eu já tinha feito faculdade lá. Depois da escola normal, depois da escola normal, eu queria fazer educação física, mas foi 73 que eu entrei para a faculdade. Eu já estava com o meu filho com 3 anos, né? E aí eu voltei para a faculdade, a faculdade católica, né? Dom Bosco, lá de Campo Grande, faculdade FUCMAT, né? Ainda era faculdade de Mato Grosso, né? Não era Mato Grosso do Sul. Hoje tem outro nome. Mas eu queria fazer educação física, porque eu sempre fui dada a essa coisa de esporte, de atividade física, Então, eu queria ser bailarina, não podia. Eu queria fazer teatro, também não podia, até porque eu só fazia teatro na igreja. Canto,
eu podia ter sido uma cantora lírica. Ah, tá. Eu tô brincando com você, mas é verdade. Tô Eu fazendo não um tom de eu tô brincadeira, acreditando. mas é Eu, verdade, eu podia ter sido uma cantora lírica. Então, eu não, na época que eu tinha que estudar essas coisas, eu não tinha isso. Então, eu fui fazer aquilo que estava na minha frente para fazer. Eu aprendi isso. Não dá para fazer outra coisa? Faz o que está na sua frente. Estava na minha frente era magistério. Então, por causa daquele curso que eu tinha feito de suficiência, eu conheci vários professores e eles me chamavam para substituí-los em escolas, entendeu? Então, eu era muito conhecida dentro das escolas, as pessoas achavam que eu trabalhava, mas não trabalhava, só substituía. E fui convidada por uma escola particular, assim, conceituada lá, para trabalhar ainda antes de terminar meu curso de letras. Então, eu não pude ir para a faculdade eu falei, educação de educação física, porque a universidade estava recém se estruturando. Quer dizer, Né? então você falou magistério, mas você fez letras, então. Fiz letras, fiz letras, fiz Ah, letras. Fiz letras, e foi um curso muito interessante e bom, que me valeu muito aqui no Rio, inclusive para a área de educação de surdos mesmo, né? Eu não porque o conhecimento é muito interessante, né? O conhecimento, você fica com ele ali, né, ruminando na sua cabeça, e você não entende muito bem para que serve aquilo, né? Você não consegue relacionar muitas vezes, e aquilo fica, e aquilo fica. De repente, você começa a ouvir algumas coisas, mas isso eu sei, né? Isso, isso eu já aprendi. Isso. Aí, tá bom. Então, quando eu comecei a ouvir sobre educação de surdos, eu comecei a juntar, né, os conhecimentos que eu tive lá em Mato Grosso nas disciplinas de linguística, de ensino, me dar conta de que o que a gente ensinava era língua materna e que para os surdos não era língua materna, porque eles não tinham adquirido aquela língua naturalmente, né? Você só vai ensinar língua materna, o português como língua materna, para uma criança que já sabe língua. Você não vai ensinar língua para ela. Então, eu não entendi essas coisas não estavam claras na minha cabeça e não aparecia nenhum cristão, entre aspas, que me dissesse, me fizesse ligar esses fios. Então, foi a duras penas mesmo que eu fui juntando, né, os conhecimentos que eu já tinha adquirido com os novos, os novos, entre aspas, que as pessoas iam falando aqui, mas demorei 5 anos para entender isso. Né? e você disse que fez um concurso. Aí eu fiz o concurso do Instituto, porque como eu fazia tudo quanto era curso, o teu concurso era para o INES. eu fiz o curso de formação de professor de surdos no INES, né, um curso de 1 ano. E depois desse curso, assim, do nada não, né? O governo abriu ainda na ditadura, né? 84, abriu esse concurso. Já tinha havido um concurso em 79, e eu participei do de 84. E aí passei nesse concurso, eu fiz o concurso para trabalhar com crianças de 1ª a 4ª, e então eu entrei para o Instituto. E aí, sua língua de sinais, então, esses cursos todos que você fez, você acabou aprendendo língua de sinais. não aprendi nessa época, ninguém ensinava a língua de sinais, não. A língua de sinais. Não? Não, a língua de sinais só começou a ser ensinada com a refundação da FENEIDA, que se transformou em FENES, né? Federação Nacional de Me Educação e lembro da Integração FENES. dos Surdos. Então, com o surgimento da FENES, né, os surdos começando a entender o espaço deles de luta, né, e isso começou lá com a participação deles na Constituinte, na minha visão, na experiência que eu tive aqui com eles. E foi com as lideranças do oralismo, porque tinha uma moça que falava muito bem, que você conhece, que é a Ana Regina. Você conheceu a Sei. Ana Regina?
Claro, Conheceu, né? Então, conheci. Ana Eu Regina, que tinha uma dificuldade de entender o que ela falava. entender, Eu acho que o problema auditivo era meu. não, mas é porque a voz dela era muito abafada, né? Era. E agora mais ainda, porque ela fala muito menos do que falava antes. Então, ela fala muito mais com língua de sinais, né? Que ela assumiu a língua de sinais como língua dela, língua natural, etc. Já contribuiu muito, né, para essa questão da aceitação da língua de sinais no meio acadêmico, nas universidades, etc. Enfim, ela está agora professora desse INES, que na época ela era muito distante dele, porque ela não Ah, estudou no INES, ela né? não estudou no INES? Não, ela Ah, estudou no que chama hoje Inosel, que é uma escola mista, é uma escola mista que eu digo que é de orientação católica, ali no pé da Rocinha, só que do lado do Parque da Cidade. Você eu, conheceu aquele lado ali, que é não conheci, subindo não. ali, Estrada de Santa Marinha, Eu sei onde é, eu sei. que vai dar lá no parque, e do lado direito tem essa escola. Eu conheci a Ana Regina, deixa eu te dizer, eu conheci a Ana Regina em 1986. Ela integrou a primeira turma do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. Pois é, isso aí só Quando foi eu conheci possível. a Ana Regina, ela estava lá. Ela estava com a gente, entendeu? E, E eu vou até te dizer uma coisa. Na época, os surdos estavam pleiteando que, na Constituinte, que a Libras fosse considerada língua oficial. uhum. Eu me lembro que eu conversei com a Ana Regina e disse, olha, eu torço por vocês, mas vocês não vão conseguir. E não conseguiram mesmo, né? Não Não tinha. conseguiram nada, nenhum avanço. Foi a questão da integração e um itemzinho lá dizendo que os surdos, né, e os cegos também deveriam preferencialmente estar. Agora eu vou falar aquela palavra que a gente discutia muito, e você Yersen, riu muito, na rede regular de ensino. Exatamente, regular. Foi o que passou. Na verdade, passaram 6 itens na Constituinte, né? E o que acaba prevalecendo na Constituinte não foi exatamente aquilo que nós disputávamos, né? Aí é que entra a questão do poder, né? Entrou Exatamente. muito a questão da área que antigamente chamava de deficiência mental, né? Uhum. Felizmente não chamam mais. E eles e outros deputados que queriam, sabe como é que é, né? Se aproveitar oportunisticamente alguns e de boa fé outros, né? Então, os itens que estão na Constituição não são exatamente aquilo por que nós lutamos. Né? Nenhum de nós estávamos lá. Quem conseguiu avanço foram os povos originários, né? Que Isso bem conseguiram depois. Isso bem, na sim. Constituição, eles tiveram Sim. garantia de Não, escola na tiveram. língua deles. Isso está escrito na Constituição. Mas não é a língua oficial. Mas não é considerada língua oficial. Não. Assim Só, como a língua de sinais foi reconhecida, né, mas tem uma observação embaixo da lei dizendo: esta língua não substitui a língua portuguesa. você sabe, eu tive 2 alunas surdas no curso de pedagogia, em turmas diferentes. E elas levavam intérprete com elas, né? Uhum. E eu tinha que me adequar à maneira de elas escreverem, porque, por mais que elas soubessem português, né? Mas é diferente de nós, tá? A maneira de
Não, você disse por mais que elas soubessem, esse saber é um saber que não foi nem a escola que ensinou. A escola entra com um mínimo, é um esforço hercúleo que eles fazem correndo atrás da escrita da língua portuguesa para sair do jeito que você teve a oportunidade de constatar. Esse é um problema, né? Esse é um problema, continua então, por sendo. exemplo, o Absalom, com 13 anos, ele não sabia a língua de sinais? Ele sabia, ele sinalizava, mas ele não, com 13 anos ele já estava bem encaminhado na língua de sinais, porque ele foi para o Instituto com 11 anos. Né? Eu consegui colocá-lo depois de ter... Mas ele não foi interno, não, né? Era externo. Não, ele era externo. Depois de conhecer o professor e entender, né, essa questão da língua, de aparecer não, ainda não tinham aparecido os trabalhos de Lucinda Brito, que aparecem só no final da década de 70, né, para 80. Então, mais para o final dos anos 80 mesmo, que os trabalhos dela começam a circular, né, assim, em xerox, e aquilo ninguém dava valor, né, era só o grupo, que ela construiu um grupo dentro da... Não foi dentro da UFRJ, era um grupo que já existia, ela vinha de Pernambuco, São Paulo, depois aqui, Rio de Janeiro. Então, eu já, né, mudei a minha forma, até porque eu já tinha entrado no Instituto, e eu já tinha me deparado com a realidade dos alunos, e percebido o quanto que, se eu não aprendesse aquela língua, eu estava ferrada como professora. Né? Eu passei no concurso, mas eu era uma professora ferradíssima. Eu tinha uma colega, que é uma colega com a qual eu continuo me encontrando, que ela falava assim, que ela era professora da rede municipal do Rio de Janeiro. Ela falava assim, eu dou aula para 40 alunos ouvintes, 45 alunos ouvintes, e dou muito bem a minha aula, me considero uma boa professora. Aqui no INES eu não consigo dar aula para 9, que era o número de alunos que ela tinha na sala de aula. Por que ela não conseguia? Porque ela não tinha comunicação nenhuma com os alunos. Ela falava português, os alunos não entendiam nada, ela não sabia a língua de sinais, então foi essa luta, né, o tempo todo. E quando eu cheguei, e que eu já tinha um pouco de discussão sobre isso, e que insisti na questão do oral, porque era orientação, vi que aquilo não os alunos iam dar na minha cara, entendeu? Eu falei, antes de eu apanhar, eu tenho que mudar. Aí foi quando eu virei vascaína. Opa! Como assim? Não entendi. Essa relação... Eu virei vascaína. Essa relação... Não, pois essa relação... porque eu fui descobrindo coisas dos alunos, eu descobri que eles todos eram flamenguistas, não tinha quem não fosse Flamengo. Mas tinha um médico que ainda era resquício do internato, né? Então a equipe multidisciplinar do Instituto era muito grande, né? Tinha médico que atendia os alunos todos os dias. Então o aluno chegava doente, ele falava para o professor, preciso ir lá falar com o doutor. Então a gente deixava ele sair, ele ia lá, voltava com a receita, às vezes com remédio. E esse doutor, ele fazia visita na sala de aula assim que começava a aula. A gente, às 7h, entrava na sala de aula, 7h15 o doutor estava entrando. E ele entrava na minha sala sem pedir nem nada, eu achava aquilo um absurdo. Né? Eu achava aquilo uma falta de educação desse médico, eu tinha uma... Aí ele ia, aí todos os alunos gritando, e eu não sabia por quê. Aí ele ia lá no quadro e escrevia, Vasco... Ele escrevia Vasco. Aí os alunos jogavam coisas nele, sabe? Era a forma dele se comunicar com os alunos. Olha só. Falei, eu tenho que virar Vasco também. E aí eu virei Vasco, porque eu podia escrever, com Vasco, eu podia escrever um texto diferente e flexionar o verbo de formas diferentes, com complementos diferentes. Então, vocês são flamenguistas.
eu sou vascaína. Então, entrava outros elementos no texto, entendeu? Diferente. Por isso que eu virei. Essa é a história de eu ser Podia vascaína. ser fluminense também. Que Pois coisa. mas até podia, porque os surdos faziam natação, mas isso lá em tempos muito antigos, né? Natação do Ali em Fluminense. Álvaro Chaves, né? Porque Diz eles aqui uma precisavam de coisa. respirar. Vamos lá, Emily. Então, eu vou ter que fazer uns avanços aqui. Tá certo. Mas é assim, você se aposentou pelo INES? Me aposentei. Então, eu já tinha, né, muito tempo de serviço como professora em Mato Grosso, e quando chegou os anos, final dos anos 90, eu estava muito cansada, e a questão política, né, do Instituto não avançava de jeito nenhum. A gente, os anos 90 foram pródigos, a gente conseguiu leis e movimento nacional, comitê de luta pela valorização da língua de sinais, colocar pessoas surdas dentro da sala de aula para o professor ver como é que ele sinalizava determinadas questões que o professor precisava trabalhar. Eu tinha, como é que se diz? Eu tinha a ilusão, né, de que os professores, vendo os surdos sinalizarem, eles se encantariam com aquilo como eu me encantava, né? Eu me encantava da forma como os surdos narravam, né, histórias e por exemplo, o aluno chegava e eu perguntava, atrasado, né? Ele tinha que contar por que ele chegou atrasado. Então, a menina falando assim, chega atrasado por causa do trânsito. Então, ela fazia como é que era o trânsito, né? E nesse fazer do trânsito, hoje se estuda muito isso, que são os classificadores, que a língua tem classificadores, e que são elementos que são colocados no lugar do sujeito, no lugar das coisas, dentro da estrutura gramatical da língua. Então, eu vi aquilo, eu sabia que aquela forma de mão não tinha a ver com o carro, podia ser caminhão, podia ser uma motocicleta e bicicleta, era diferente. Então, eu via aquilo e eu entendia que aquilo era próprio da língua, e eu me encantava com a narrativa deles. Então, eu tinha a ilusão de, colocando os surdos dentro da sala de aula com os professores vendo, eles podiam interagir com esses surdos e serem não melhores professores, mas conseguirem construir o conhecimento de uma forma mais natural, mais espontânea, menos engessada do que pela escrita e pela voz, entendeu? Mas isso foi difícil. Tá. Agora vamos lá, Emily, você fez mestrado. Eu fiz mestrado exatamente nessa época, quando, politicamente, a gente conseguiu muitos avanços dentro do Instituto de uso de língua de sinais, etc., mas na hora de eleger o diretor, que era contrário a tudo aquilo, era uma coisa muito desagradável. Então, a despeito da campanha, aquela questão da lista tríplice, que até hoje, né, as escolas, os institutos, né, a universidade também. Nós nem isso tínhamos, nós conseguimos a duras penas ter a lista tríplice, mas a gente queria sempre que o mais votado fosse o indicado, não era, não? Na minha época, o Benjamin Constant não tinha esse negócio de lista tríplice, o diretor era indicado e acabou. Mas depois, no final, já conseguiu um pouco, sim. Eu não sei, agora já tem. Mas começou conosco lá por conta desse movimento todo dos anos 90, que a gente teve desde lá do Fora Collor, né? Esses movimentos influenciaram muito no desenvolvimento da abertura do Instituto, né, para a língua de sinais, o contato dos alunos surdos com os alunos ouvintes através da AMES, né? Eu subi muito com você, né? E esse menino Lindenberg, né? Pela Uni. Você se lembra disso? Da gente nas passeatas pela Avenida Rio Branco, pela Presidente Eu lembro, Vargas? claro que eu lembro.
Lembro. O Lindenberg lá, eu do lado fazendo interpretação, né, Uhum. das falas e as pessoas todas subindo no caminhão, né, as representações e a gente, então isso deu uma estrutura para os alunos muito boa, né, em termos de movimento, de luta, etc. E eu estava nisso através da associação de professores, da associação de pais, depois sindicato, né? E também nas nossas reuniões lá, que a gente fazia muito lá na Alerj, né, do conselho. Perfeitamente. Agora, vamos lá. Então, o seu mestrado foi em linguística, né? Foi na área de linguística aplicada, não na Ah, linguística pura. você fez onde? Na PUC? Não, eu fiz na UFRJ. Ah, foi o UFRJ. Participei de um concurso em 2000, em 79, em 79, em 80, Opa. 99, Ave Maria. Ah, A gente já viveu muito. 99, e fiz um concurso de mestrado para a UFRJ e, tendo passado, comecei a estudar em 2000. Terminei em 2004. Em tá. 2004. E depois voltei para o Instituto, mas muito desanimada, não. Na verdade, eu acho que eu nunca estive desanimada, mas cansada de lidar com as pessoas, com aqueles profissionais que não avançavam, porque esse negócio da gente ter que, né, promover a luta e mostrar e informar e estudar e as pessoas ficarem lá presas, né? Não se movem, não faz um movimento conjunto, né, coletivo. E eu já estava começando a ter assim, algumas crises de pressão alta. Eu falei, não vou morrer aqui no Instituto, não, vou me embora. Aí pedi aposentadoria em 2007. Ah, tá. Bom, eu queria tocar uma coisa, por isso que eu perguntei no início se eu poderia falar dessa condição de presbiteriana. Eu me lembro que você andou participando de ações sociais no meio presbiteriano. Você pode falar um pouco Sim, disso? sim, sim. Eu fui muito presbiteriana, né? Muito crente em Jesus, e para mim é estranho falar disso, muito estranho, né? Porque você chega a um momento em que isso não faz mais o menor sentido. E, e eu me lembro de eu caminhando com o Hersen, Ah, em algum lugar, talvez pelas universidades, né? Que a gente caminhava muito. É, por aqueles corredores lá do fundão, e ele falando assim, mas que salvação, ele falava para mim assim, mas que salvação, Emily, que salvação é essa? Salvar de quê? Me salvar, você quer me salvar de quê? Jesus vai me salvar de quê? E eu falei, de você mesmo, é assim, de você mesmo. Então, eu era muito crente em Jesus. Muito e nisso difícil. você participou de ações sociais, Sim, né? Que sim, eu me lembro que você participei. comentava. Participei, mas por causa dessa pessoa que eu conheci dentro da igreja aqui no Rio, que foi uma pessoa que me acolheu como filha, doutora Ludovina Siqueira. Ela é uma mineira, médica, uma das primeiras médicas da região do Alto Caparaó, se não a primeira médica, né? Ela formou-se em 45 ou 35, já não sei mais. Ela é de 17. Ela nasceu em 17. E Uhum. ela aqui, na igreja, me acolheu como filha. Eu e meus filhos e meu mãe passamos vários problemas financeiros e de não ter mesmo o que comer. Então, ela, quando percebeu isso, ela provia isso. E ela desenvolvia um trabalho sozinha, um trabalho solitário, que era um trabalho para Obra do Berço, ali na Lagoa. Ela tinha uma colega que trabalhava lá e as crianças passavam necessidade disso, daquilo, ela resolveu que ela ia fazer. E ela
tinha uma certa verba que ela ia para Cobal e negociava aquela verba com os feirantes e comprava as coisas e depois ela recolhia aquilo que eles doavam. Então, quando eu a conheci, ela fazia esse trabalho sozinha. E aí eu me engajei com ela e esse trabalho foi absorvido pela igreja, né? E eu trabalhei com ela 10 anos nessa. O nome era a Obra do Berço, mas a gente levava carros cheios de verdura, frutas para Rocinha, para o Rio Comprido, para Santa Marta. Santa Marta não, acho que era mais Rocinha. E para outras instituições no asfalto também, que quando tinha muito, não dava para só um lugar, 2 lugares, a gente precisava, via passando, aqui tem uma instituição, vamos perguntar aqui, aí batia lá na porta, fosse o que fosse, queria, precisava, olhava, é bom, então levava. Então, a gente fez esse trabalho, eu trabalhei no mínimo 10 anos fazendo isso. E esses produtos vocês compravam? Ela comprava? Como é que era? Ela comprava, no início ela comprava e continuou comprando, depois ela ficou, ela devia ter a minha idade, um pouco mais nova do que eu, quando eu me engajei nesse trabalho com ela. Aí ela foi ficando com mais idade, e eu assumi, junto com uma outra pessoa da confiança dela, que dirigia o carro, e depois, quando o trabalho foi assumido pela igreja, né, há muitos carros da igreja se disponibilizavam, né, para ir lá, e a gente enchia os carros e ia. Era um trabalho meio amador, não era nada assim institucionalizado. Depois até foi pela igreja, comprou Kombi, essas coisas, para fazer um trabalho mais organizado. Mas aí não estava mais nesse tempo. Muito bom, Emily. Antes de terminar, há alguma coisa que você não disse e que você gostaria de dizer? O tempo ainda é seu. A gente sempre tem muita coisa para dizer, né? Mas eu considero assim que ter vindo para o Rio foi um divisor de águas na minha vida, né? O fato de eu ter conhecido o Partido dos Trabalhadores também, porque a ideia que eu tinha, ou que eu absorvi, o que não era ideia nenhuma, né? Quando eu cheguei aqui, comecei a participar de algumas reuniões, por exemplo, com esse menino, o professor de História, o Chico Alencar. Ele era jovenzinho, né, com aquele cabelo todo encaracolado, nos galpões lá na Presidente Vargas, na Avenida Brasil, já era no movimento sindical, mas nas reuniões do partido que eu assistia assim esporadicamente, ali no centro, e via aqueles trabalhadores de chinelo de dedo, de calcanhar rachado, se colocando, se posicionando com base teórica nos filósofos que eu havia estudado assim muito pouco, né, de relance na faculdade, né, e aqueles trabalhadores falando aquilo, depois eu vendo os caderninhos, né, com aquelas teses, né, escritas e pensando assim, como que a educação pode ser, deve ser, a nossa salvação. Eu me emociono porque eram trabalhadores com tanta cultura na minha visão, entendeu? E que essa cultura, né, foi adquirida através das ideias de um partido, né, de pessoas que militaram ali, que construíram aquele saber, né, com aquelas pessoas. Essa é uma coisa que me deixava muito animada politicamente, e que a gente gostaria de
de ver novamente, não daquela forma, mas de outras formas, né? Que o povo voltasse novamente para o conhecimento, né? Tá certo. Então, Emily, eu agradeço imensamente o seu papo, né? Bater papo com você sempre foi bom, né? Desde os nossos tempos de chopp. E olha que a gente bebia chopp até 1 da manhã, e não era... Não, Fechamos bares, hein? Olha, falar fechamos isso. bar, não é? Fechamos bares. Quer dizer, então, nós batermos papo já é antigo, né? É antigo. Isso aqui, Já isso é aqui é antigo. só uma... Né? Muita coisa. Aliás, não sei se você se lembra que a gente fazia as reuniões, mas a gente decidia mesmo era no bar. Né? O bar Era no bar, exatamente. A Acho que reunião era preparação para decidir no bar. preparação para decidir no bar, exatamente. Foi Né? bons tempos, Foi muito Nossa, legal. foi uma convivência muito gostosa, né? Muito gostosa. Foi. Bom, pessoas estão agradecendo a Emily, eu também agradeço vocês. Vocês podem ter notado, o papo com a Emily foi sensacional. Eu garanto a vocês que bater papo com a Emily pessoalmente num bar é muito melhor. Né? Eu acho, né? Eu acho ótimo. Então, mas foi ótimo, Emily, adorei conversar com você, muito legal mesmo. E eu não sei não, pode ser que a gente volte a conversar, por que não, né? Esse Ok. negócio de, É né? muito difícil falar da vida assim, né? Em pouco tempo. É verdade. E às vezes a gente se envereda, né, por caminhos da vida que não poderia ser outro, dependendo, né? Um assunto vai dar em outro, e às vezes não é aquele, não seria tão interessante. Na verdade, é o que você diz, todas as vidas são interessantes, né? Todas as vidas são interessantes. Todas as vidas importam. Como eu digo também aqui, né, para repetir o chavão em inglês, all lives matter. Né? Então, claro que as vidas negras importam, mas todas as vidas importam. Então, não existe esse negócio de pessoa insignificante. Existem pessoas detestáveis, mas insignificantes não. Exato, concordo. É isso. Então, Falou. pessoas Prazer sempre. Prazer sempre bater papo. Tá bom. Para encerrar, então, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, assistirem sempre, divulgarem, e se por acaso vocês não gostaram do papo com a Emily, nossa, até é possível, né? Escreve aí. Não gostar do papo com a Emily, recomendem aos seus inimigos. Claro, né? Já que, né? Se o papo não foi bom, recomenda para os inimigos. Mas se foi bom, recomenda para os amigos e tal, né? Diz que estamos aqui, tá? Isso. Se inscrevam, não se esqueçam. E eu agradeço imensamente. E eu só posso dizer o quê? Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Maurício. Valeu.